Bem, eu estou falando aqui para todos os eleitores que votaram no Lula, né? Eu sei que muitos que me acompanham aqui são eleitores do Bolsonaro, mas eu gostaria muito de chegar, né, nos eleitores do Lula. Esses que têm ódio do Bolsonaro, né? E eu pergunto para vocês, se é que vocês já estão me assistindo, de onde vem esse ódio do Bolsonaro? É, e aí vocês escolheram um alvo e escolheram uma opção para tirar esse alvo. Essa opção é Lula e Alckmin. Onde está o ódio? Né? Onde está o ódio? Vamos pesquisar sobre o ódio? Onde a gente acha esse ódio? Tá bom. O PSDB perdeu para o PT 3 eleições para presidente. O PT descobriu, né, que era fácil ganhar as eleições. Descobriu um jeito de ganhar as eleições. E o PSDB descobriu, depois de 3 eleições, o que o PT vinha fazendo para ganhar as eleições. Só que ele não conseguia provar. Eu bato nessa tecla aqui sempre. Olha, você perder por PT 3 eleições para presidente é para você odiar o PT. O cara que perde 3 eleições para presidente, para o PT, e depois descobre que perdeu na mão grande, é para odiar o PT. Então, essa pessoa odeia o PT. Pode ter certeza que essa pessoa odeia o PT. Por outro lado, quem resolveu tirar o PT do governo na marra, caçando a candidatura da Dilma e prendendo o líder do PT, Lula, esse povo também, o PT também tem ódio por esse povo que fez isso. Tem ódio, sabe? Muito ódio. Olha, fazer um golpe para tirar uma mulher do poder é para odiar. Prender o líder desse PT é para odiar quem faz isso. Então ali tem ódio. Porque esse líder que ficou preso perdeu o irmão, perdeu o neto, perdeu dignidade, né? E olha, ele não foi um boi de piranha. Muita gente foi presa, muita gente roubou e não foi presa, muita gente foi solto, todo mundo foi solto. O último a ser solto foi agora, o Cabral, do Rio de Janeiro. Então, gente, é para odiar. Quem prende um cara que é líder político, deixa o cara pastar na cadeia, é para odiar. Aí você sabe que você tem ódio de um lado, ódio do outro lado. De repente, aparece o Bolsonaro e ganha uma eleição para presidente e deixa os dois fora do poder. O PT, que governava o Brasil há 4 mandatos para presidente, 2 com Lula, 2 com a Dilma, tinha que odiar o seu herdeiro, que seria o Bolsonaro. O PSDB, que achou que prendendo o Lula e caçando a Dilma ia ganhar as eleições, também perdeu para o Bolsonaro, tem que odiar o Bolsonaro, porque perdeu a chance de chegar ao poder. E quando esses dois ódios se encontram, o ódio de quem prendeu o Lula e o ódio de quem foi roubado nas urnas, se encontram e fala: a gente se odeia, mas a gente ama o poder. Mais do que o ódio que a gente tem entre nós, a gente tem em comum essa ambição de poder. Então vamos superar esse ódio para a gente chegar ao poder. E foi aí que o PSDB procurou o Lula. Olha, se você tira alguém da cadeia nas condições que colocaram o Lula na cadeia, com aquele monte de processo, com aquela artilharia midiática para desfazer todo um legado político desse homem, e depois procura esse homem para falar: vou te tirar da cadeia e você vai ser candidato a vice,
e você ser o candidato a vice. Gente, alguém só faz isso se tiver muita certeza que vai ganhar as eleições. Alguém só faz isso se tiver muita certeza do que vai ter dentro das urnas. Ninguém arrisca um patrimônio moral assim. Esse que é vice do Lula, que chama Geraldo Alckmin, ele está no governo de São Paulo desde 1995, quando ele entrou de vice do Mário Covas. Mário Covas morreu em 2000 e ele assumiu o governo. Depois ele se candidatou e foi eleito de novo. Já tinha 8 anos de governo. Ficou mais de 2001 a 2006. Ficou mais 6 anos de governo, porque recandidatou de novo. Depois entrou o José Serra. Ficou 4 anos e ele ficou de secretário do José Serra. Em 2011 ele volta para o governo e assume o governo de São Paulo por mais 2 mandatos. Geraldo Alckmin está no governo de São Paulo há 24 anos. Foi candidato a presidente 1, 2 vezes. E quis a terceira 3 vezes. E por que o Alckmin se ajeita e se sujeita a ser vice de alguém que ele odiava? E por que o Lula aceita ter como vice um cara que ele odeia? João, você está viajando na maionese. Não estou não. E eu vou provar para vocês. Há 7 dias atrás, encerrou-se os trabalhos da comissão de transição. E aí eu separei uma fala do Lula, que é muito, muito, muito forte, muito intensa. E eu vou dividir isso com vocês agora. Então, estão prontos? Não fica em pé não, senta. Eu, quando me determinei a ser candidato esse ano, não era porque eu me sentia melhor do que ninguém. É porque eu tinha consciência que naquele instante histórico só existia uma pessoa que poderia derrotar o Bolsonaro, que era eu. E mesmo assim, depois de passar pelo que eu passei, e na minha vida, apareceu um cidadão mentiroso, que durante 5 anos enganou 220 milhões de brasileiros, enganou os meios de comunicação no Brasil. É como se fosse verdade absoluta. E foram 5 anos, não foram 5 dias. Estamos aqui de cabeça erguida. Eu tenho certeza que meus acusadores não andam de cabeça erguida como eu ando. Os que me condenaram não andam de cabeça erguida como eu ando. Apenas não me peçam para esquecer. Tem muita gente que fala, ô presidente, esquece. Não esqueço. E acho que nenhum de nós esquece. Eu não quero esquecer. Eu quero lembrar sempre. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Apenas não me peçam para esquecer. Tem muita gente que fala, ô presidente, esquece. Não esqueço. E acho que nenhum de nós esquece. Eu não quero esquecer. Eu quero lembrar sempre. O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. Tem muita gente que fala, ô presidente, esquece. Não esqueço. E acho que nenhum de nós esquece. Eu não quero esquecer. Eu quero lembrar sempre. É importante que a gente tenha clareza que esta eleição não é uma eleição comum. Esta eleição não é um homem contra outro homem, ou um partido contra um outro partido. Esta eleição é a verdade contra a mentira.
é o amor contra o ódio. Então, para terminar esse vídeo, estão chocados, né? Eu também, muito chocado. Olha, podia soltar o Lula da cadeia, mas não com esse projeto de ambição de poder. A gente não faz isso com o ser humano, sabe? Depois de pisotear, de humilhar, tudo bem, ele, né, deu a mão grande nas eleições, pô, né, vão tirar ele, vão resolver esse problema da urna, vamos colocar urna eletrônica com auditagem, né, com voto impresso junto, vamos refazer esse projeto eleitoral, mas não vamos, né, fazer isso com seres humanos. Soltou todo mundo estava ali metendo a mão grande, PSDB, Alckmin, fala a verdade, vocês estão lá no governo há muito tempo, foram 8 anos com o Fernando Henrique, 24 anos no governo do estado de São Paulo, Minas, sei lá quantos mais. Não são santos. E aí, né, a sua reputação, Alckmin, se juntou agora com a do Lula, e você não tira alguém da cadeia e coloca na arena desse jeito. O Lula pode ser, né, esse malandrinho que vocês acham que ele é, mas ele não é uma geni. Ele não é uma geni para você colocar na rua, para ser cuspido, para ser apedrejado, para ser humilhado. A gente não entrega um líder que foi popular durante muito tempo, né, para o povo numa situação dessa. Eu estou doído, sabe? Eu estou doído, porque é muita coisa pelo poder, sabe? Esse pessoal da Faria Lima, essa elite paulista, sabe? Não tem escrúpulo. Acha que pode fazer um absurdo desse com esse nordestino? Eu, se eu fosse todos os petistas, sabe, que votou no Lula, eu rompia esse trato, sabe? Eu falava assim, olha, a gente precisa realmente de mais um governo do Bolsonaro, sabe? A corrupção, ela é endêmica mesmo, e o negócio é feio. E um governo só do Bolsonaro não precisa. Bolsonaro vai ser essa vacina para curar o Brasil, né, desse mal que é a corrupção. Talvez a gente precise realmente de mais uma dose de reforço, né, para tirar essa pandemia da corrupção que comeu o país e que estão acabando com reputações de pessoas. Sabe, eu respeitaria a idade do Lula, eu respeitaria a história desse menino que cresceu lá no Nordeste, que não teve diploma, que bateu de frente aí com toda essa elite brasileira, né? Ele tem seu sonho de fazer o Brasil melhor, ele tem o seu sonho de que os brasileiros todos tenham condições de viver bem, mas não se faz isso, não se faz isso. Não se rasga uma Constituição, entendeu? Achando que vai conseguir fazer isso. Não se faz isso. Eu repito, Alckmin, o Lula não é uma geni. Aécio, o Lula não é uma geni. Alexandre de Moraes, o Lula não é uma geni. Tá bom? Eu sou João Paulo, estou falando daqui direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. E termino dizendo, desculpe pelo transtorno, a nossa democracia está em obra, vamos revitalizá-la. Um abraço, compartilhem, tá? Gostaria que todos os eleitores do Lula pudessem ver isso, né, do fundo do meu coração. Feliz Natal para vocês, boas festas e um feliz Ano Novo.